Sobre a tela branca. Apoio Prefeitura de São Joaquim. Realização: Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura e Governo Federal Brasil. Produção: Vettori Áudio e Vídeo. Agora, a abertura com fotos e vídeos de cerejeiras em diversas épocas do ano, com frames especiais de outono, inverno e florada. As cerejeiras dançam ao vento, vestindo a cidade de rosa e de luz, trazendo consigo um momento que a alma traduz. Vem sentir, vem viver, sob as flores o tempo para, a Hanami é renascer, num encanto que nos embala. Histórias de um povo distante que aqui encontrou seu chão. Tradição que segue. Agora a abertura, a florada das cerejeiras em São Joaquim. E no brilho de cada flor. Espalhadas por diversos pontos de São Joaquim, como portal de entrada, ruas centrais, bairros, as cerejeiras criam uma paisagem única e efêmera, com cerca de 3.000 árvores florescendo no início de setembro. O ciclo de vida dessas árvores, que vai do florescer ao cair das pétalas, é uma lembrança constante da transitoriedade da vida e a importância de preservarmos nosso meio ambiente. São Joaquim é lar de uma comunidade japonesa que mantém viva a tradição do Hanami, a contemplação da florada das cerejeiras, que é muito mais do que um espetáculo visual. Agora, a senhora É a Chiaki celebração Yamaguchi, cultural da colônia e japonesa, espiritual. falando sobre a Oi, história. meu nome é Chiaki Ela está de roupa Yamaguchi, preta sou e branca. professora da língua japonesa aqui em São Joaquim. Moro aqui em São Joaquim há 10 anos. O significado do Hanami, ao pé da letra, significa contemplar e apreciar a flor da cerejeira, que é Sakura. Na verdade, seria uma tradição japonesa de celebrar as flores, na verdade, a florada das flores de cerejeira, que é Sakura. Geralmente, o objetivo, a atividade principal do Hanami seria o encontro, reunião das famílias com os amigos, depende geralmente no Japão seria companheiro de trabalho, do escritório, mas aqui geralmente é com familiares e amigos, que geralmente o evento acontece na primavera, então dependendo da florada, então a gente não tem uma data oficial, depende de ano a cada ano. A princípio, no Brasil, onde há imigrantes japoneses que eles trouxeram, né, esse flor de sakura, onde tem o pé de sakura, geralmente eles celebram esse Hanami, que os japoneses eles apreciam muito a sakura, a flor de sakura pela sua beleza, são especiais para os japoneses, né? Então, como a flor é tão bela, bonita, que daí começou desde a antiguidade desfrutar esse Hanami no caso. O nosso encontro geralmente é feito pela associação ASESD daqui, né? E geralmente o nosso Hanami é feito no sistema de mochiori. O que é o mochiori? Geralmente no almoço, o mochiori na cultura japonesa significa uma refeição comunitária. Cada família traz um prato para compartilhar com outros participantes, né? Então você traz o prato da sua família, mas um pouco mais para comerem todos juntos. Esse é o sistema mochiori. Então, uma senhora falou que na verdade começou porque no Japão é muito bonito, né? Sim. Eu fui lá já 2, 3 vezes, eu fui como estudante, né, consegui a bolsa. E realmente, em março, abril, que é época de florada, na primavera, é lindo. A importância é para dar continuidade, né, uma cultura, então não só a língua, né, Hanami também é uma cultura, uma tradição, a gente quer deixar, né, para os nossos filhos, nossos netos, né, porque já estamos na 2ª, 3ª geração, então a gente está continuando, né, então queremos continuar
continuar para manter essa cultura, né? Não acabar. A flor da cerejeira, além de sua beleza, carrega diversos significados. No Japão, simboliza a feminilidade, o renascimento e o ciclo da vida. Enquanto, em outras culturas, representa paixão e amor. A Florada das Cerejeiras atrai visitantes de todo o país, transformando São Joaquim em um destino turístico durante a primavera. Além das flores, a cidade oferece uma experiência completa com sua culinária, hospitalidade e paisagens exuberantes. Meu nome é Eduardo Sobania, eu sou dono da agência de viagens Na Trilha Certa e a gente opera roteiros dos mais diversos de receptivo, dos mais diversos aqui na Serra Catarinense, em 6 municípios da Serra. Então, hoje as cerejeiras elas têm um potencial enorme, que ainda não foi totalmente explorado. A gente muitas vezes a gente pensa na cerejeira só na florada, que é um período lindo, onde a gente tem as flores da cerejeira e que a gente pode trabalhar de uma forma melhor, se a gente for parar para pensar hoje, quando a gente pensa na cerejeira, muitas vezes a gente vai para o Oriente, mas o Ocidente, como o Japão, Coreia, mas a gente vê no Ocidente também festivais, por exemplo, nos Estados Unidos, em Washington DC, você tem um festival da cerejeira que acontece todos os anos, que atrai cerca de 1,5 milhão de pessoas. Então, por exemplo, nesse evento, onde você tem a florada lá, são mais de 3.000 cerejeiras que eles plantaram na beira de um rio, e eles têm show de fogos, eles fazem festivais, envolvem os restaurantes também, que promovem pratos especiais com desconto, tem show de fogos de artifício, desfiles. Então, assim, existe um potencial muito grande na florada que a gente aqui em São Joaquim também pode explorar. A gente existe, as pessoas vêm, mas não existe assim um festival específico que poderia movimentar, por exemplo, no mês de setembro, a gente tem um mês aí onde a gente se dedicasse à questão da florada. Mas não é só na florada, a gente tem também a questão quando as folhas começam a mudar de cor no outono, a gente tem depois as folhas caindo, vem o inverno, a gente tem aí as cerejeiras congeladas fazendo um espetáculo, no nosso inverno. Então a cerejeira ela traz um grande potencial para a região e a gente pode explorar isso um pouquinho melhor, pensando no nosso município aí, quem sabe um desfile nesse mês, envolvendo a comunidade, feiras, envolvendo restaurantes. Então a gente tem um potencial a ser trabalhado aí bem grande, e incentivando o pessoal a plantar cada vez mais, trazer um pouquinho mais da cerejeira para a nossa realidade, para o centro da cidade, embelezando cada vez mais o nosso município. Na verdade, assim, hoje, como a gente não tem a divulgação disso, a gente não tem um festival linkado a isso, a gente não tem uma promoção da cerejeira, o que acontece? O turista que está passando por São Joaquim acaba vivenciando e contemplando essa maravilha. Então, o que a gente precisa agora é começar a usar a cerejeira como motivador, como incentivador do turismo. Agora, falando da questão oriental, só para a gente fazer esse link, a gente fala, por exemplo, lá em Washington DC, para ter uma ideia, também está ligado à questão da cultura oriental. Então, essas aves começaram justamente como um presente. Então, em 2027, a gente vai fechar aí 100 anos de uma história, em Washington. Então, assim, se a gente for pensar, a gente tem Washington DC, tudo começou com um presente, enfim, aqui a gente tem a colônia japonesa, tudo começa também com a colônia japonesa, eles trabalham um evento, mas ainda a gente tem algo que a gente pode expandir, crescer, trazer algo para a cidade como um todo, assim, mexendo e motivando o turismo, mas é fantástico. A colônia japonesa tem ela que movimenta isso, Então é algo muito bonito da cultura deles,
né? E que a gente aprecia, nós vamos lá normalmente, né, ver as cerejeiras, enfim, então eu acho que é um potencial. A gente pensa muitas vezes em um único evento, mas a gente pode trabalhar com pequenos eventos no município, né? Durante essa época do ano, envolvendo restaurantes, como acontece, né, nos Estados Unidos, com descontos, pratos especiais, envolver a comunidade, trazer uma feirinha para o centro da cidade, enfim, tem várias coisas, né, que a gente pode trabalhar e fazer, né, ao longo de todo o mês, né, onde a gente tem a florada. Então a gente tem um potencial muito grande e eu acho que a gente tem que se espelhar um pouquinho, né, na cultura, né, e na colônia japonesa, que faz um brilhante trabalho, um brilhante evento lá na IPAGRE. A gente pode explorar o ano inteiro, né, e a gente pode dar uma ênfase bem grande, acredito, né, outono, inverno e primavera. Eu acho que são as 3 épocas do ano onde a gente tem maior potencial, né, para trabalhar a questão da cerejeira. Agora, um corte mostrando cerejeiras. A preservação das cerejeiras não é apenas uma responsabilidade dos órgãos públicos, mas de toda a comunidade. A conscientização sobre a importância dessas árvores é um esforço conjunto que visa garantir a continuidade desta tradição. Essa união de esforços é essencial para garantir que as futuras gerações também possam desfrutar deste espetáculo. O meu nome é Zilmar da Silva Souza, eu sou pesquisador da IPAGRE, trabalho na Estação Experimental do São Joaquim. Estou em São Joaquim há 43 ou 44 anos. Eu tenho formação em melhoramento de planta e realizei algumas viagens pelo mundo e por hobby eu tenho muito interesse na criação de novas variedades de cerejeiras ornamentais oriundas da Ásia. Atualmente em São Joaquim, hoje, nós temos cerca de 3 a 4 variedades de cerejeiras ornamentais. Vamos lembrar que essas cerejeiras ornamentais asiáticas, elas vieram do Japão, na década de 70, com os japoneses que vieram a São Joaquim cultivar maçã. Então eles trouxeram essas variedades aí de cerejeiras ornamentais, e de forma que dessas variedades tem 2 muito importantes. Uma delas é conhecida como a cultivar precoce de cerejeira, a outra é a cultivar tardia, são as 2 mais importantes. Aqui na região de São Joaquim existe outra variedade também, uma mais tardia, mais avermelhada, e temos uma quarta variedade que eu trouxe do Paraná em 1998. E posteriormente aí eu por hobby eu iniciei em 2002 um trabalho de melhoramento e de criação de novos tipos de cerejeiras, de novas variedades de cerejeira, e hoje eu tenho nessa minha coleção cerca de 60, eu diria eu teria mais de 70, mas bom, digamos assim, eu tenho 60 novas cerejeiras com diferentes colorações, com diferente intensidade de coloração de flores, e esse material está todo aqui na região. Foi desenvolvido na região e esse material ele tem uma excelente adaptação às nossas condições de clima da Serra Catarinense. As cerejeiras, com relação ao ciclo de cultivo, a cerejeira é uma planta perene, como é a maçã, como é outras plantas aí, né? Então, e ela é uma planta chamada caducifólia, uma planta de clima temperado, ou seja, durante o inverno as folhas caem e elas ficam. Então nós temos a cerejeira, por isso que ela é importante, nós temos de 3 a 4 estágios diferentes durante o ano. Nós temos, por exemplo, no inverno, com a queda de folhas, quer dizer, as plantas ficam sem as folhas, né, com um espetáculo bem diferente, bem à parte. Já na primavera, ou no final de inverno, inicia com o florescimento, né, e junto com o florescimento vem o enfolhamento das plantas aqui, e elas aí iniciam seu ciclo vegetativo que vai até a entrada do outono seguinte. Então temos a florada na primavera,
primavera, né? Nós temos florada em vários períodos na primavera, em função de cada variedade, e temos aí no outono, no fechamento do ciclo, um outro espetáculo. Fica na queda dessas plantas, de folha dessas plantas, elas ficam amareladas e avermelhadas, quer dizer, com um cenário, olha, vislumbrante, muito especial, muito característico aqui, que isso ocorre muito na nossa região mais alta da Serra Catarinense. Aqui na região, esse material que existe, essas variedades que já existem aqui na região, ela é comum, de conhecimento comum aí, qualquer planta que tiver aí, vocês podem diferenciar material vegetativo e propagar, fazer a propagação, né? Quando a variedade ela é já definida, né, nós podemos multiplicar ela por enxertia, ou seja, ela é multiplicada vegetativamente, né? Então essas variedades mais antigas, mais comuns aqui, toda a população, todos quem tem interesse aí tem feito plantas novas a partir de enxertia, né? A partir dessa propagação clonal, né? E esse material que eu gerei nos últimos 20 e poucos anos aí, no caso aí, né? Eu tenho as plantas matrizes aí, eu estou disponibilizando aqui para quem tiver interesse aí em multiplicar esse material. Inclusive, nós já temos um bosque feito lá na Estação Experimental do São Joaquim, na EPAG, foi implantado ano passado, e temos mais uns 3 ou 4 aí produtores ou pessoas interessadas aí nessa questão do turismo rural em fazer um pequeno bosque. Então nós temos fornecido para São Joaquim ou para fora de São Joaquim material para o pessoal, como se diz, fazer pequenos bosques aí e ter florada, digamos aqui, em vários períodos da primavera. Porque normalmente com essa coleção de material que nós geramos aí, que nós desenvolvemos, nós temos condições de ter 3 meses de florada, ou seja, nós temos florada desde o final de julho até final de outubro, tá? Temos cultivares bem precoces, as medianamente precoces, as cultivares, digamos assim, normais, tipo a cerejeira precoce, que é muito comum naquela região, e temos as mais tardias. Então nós conseguimos 3 meses no mínimo de florada aqui nessa região aqui. E esse foi o foco, esse que é o objetivo, é ter um período maior de florada, trabalhando com diferentes tipos de cerejeiras. E essa cerejeira tem diferentes colorações de flor, intensidades de flor, então é um espetáculo à parte. Nós temos flores desde do rosa intenso ou avermelhado até a cor branca. Então, isso aí é um espetáculo, é um cenário sensacional, espetacular aqui que nós temos na primavera aqui na região. O objetivo desse trabalho desde o início foi, como se diz aí, pensar em tornar essa região mais bonita, mais humana, mais, como se diz, mais amigável. Ou seja, porque nós temos condições de, em cada fundo de quintal ou em cada frente das nossas casas, ter uma planta, 2 ou 3 ou mais plantas de cerejeira ornamentais. Nós podemos tornar as cidades aqui dessa parte mais alta da Serra Catarinense um verdadeiro espetáculo, um verdadeiro jardim nas nossas cidades, mesmo nas áreas bem urbanas. Esse município aqui da Serra Catarinense pode ter um ponto turístico aflorado das cerejeiras, por que não? Em várias partes do mundo nós vemos isso aí, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, em todos os países isso acontece. Quem sabe vamos fazer aí a florada da cerejeira como um importante aspecto turístico, além dos que já existe hoje na região. Neste contexto, São Joaquim se destaca por sua oferta de produtos locais, como vinhos de altitude e a famosa maçã, tornando-se um centro de experiências que atraem turistas em busca de cultura e beleza. Além de, no inverno, as cerejeiras se transformarem em árvores de cristal, onde são congeladas e atraem vários visitantes. A cerejeira e tantas outras, mas falando especificamente da cerejeira, ela tem 2 vantagens. Até 3, mas as 2 principais é o quê? A florada. Vamos começar aqui, já estamos com a imagem dela no outono. Isso aqui, ó, que o pessoal chama de sujeira, isso aqui no outono dura alguns dias, 1 semana, 2 semanas mais ou menos, e vai atrair turista, que é uma coisa rara no Brasil, para vir ver isso aqui, além do aspecto visual dela aqui, ó. Ela fica bonita, durante o outono fica vermelho, alaranjado, dependendo do local. Aqui, ó, também mostrando aqui no chão. Nós temos também, mais imagens da cerejeira no outono, que fica um espetáculo. E quando chega aqui, durante a primavera, nós temos aqui, ó,
Olha, os vários tipos de cerejeira. Imagina isso aqui, ó, nos caminhos aqui da cidade, claro, onde não tem fiação, nada, problema, colocar a cerejeira nesse sentido e caminhos como esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que eu tinha achado aqui, ó. Imagina fazer um caminho, não só na cidade, como nas propriedades também. Às vezes na entrada da propriedade aqui, ó, dos dois lados, imagina isso aqui. Outra coisa que pouca gente sabe, mas quando bate o vento, é a melhor imitação de neve que tem. E o terceiro ponto, aí mais tarde a pesquisa pode dizer ou não, cereja fruta. É mais um potencial para isso também. Então a cerejeira tem esse potencial para, durante a primavera, fazer o festival da florada da cerejeira, como tem no Japão, e durante o outono a coloração dela que vai atrair gente, porque é um espetáculo à parte. Aí tu tem que ver quais variedades. Tem variedades que florescem bonito, mas não são tão bonitas no outono. Tem outras que têm uma flor não assim muito bonita na primavera, mas são muito bonitas no outono. Então fazer uma mistura, ver quais as variedades que são melhores. De preferência, se conseguir variedade, tem aqui um tronco bem reto, até 3, 4, 5 metros de altura, e depois para formar esses túneis aqui. Isso pode ser feito nas praças, pode ser feito na entrada da cidade, nas propriedades, embelezar a área, o perímetro urbano da cidade. Não só com cerejeira, com outras floradas. Eu comento um programa da Ana Maria Braga, foi em dezembro de 2009. Vocês podem procurar Ana Maria Braga, acho que dezembro de 2009, para onde ela fala: gente, vamos para o Japão para ver a momija, que é o Acer palmatum, e o ginkgo biloba. Nós não precisamos ir para o Japão. Poderia já ter uma praça só com ginkgo biloba, ou ginkgo biloba e um pouco Acer palmatum, uma das praças onde o pessoal poderia vir só para ver isso dali. Não precisa ir para o Japão, pode vir para São Joaquim. Viria gente só para ver isso aí, para passear pela cidade, e aí tu terias o quê? 4, 5, 6, 7 finais de semana. Para isso, teria o festival do outono, tu poderia fazer o festival da primavera, teria o inverno, que já é conhecido, e teria o verão, que, volto a dizer, vai ser o forte da temporada na Serra Catarinense, vai ser o verão. Tu pode aproveitar rio, tu pode aproveitar o lago, tu pode aproveitar açude, tu pode aproveitar passeio de bermuda, manga curta, e de noite tu dorme. No inverno não, no inverno quando dá uma onda de frio, tu não tem muito o que fazer ao ar livre, porque realmente o frio impede. E nós temos o turismo o ano inteiro, não é só o inverno, é o ano inteiro. E vai trazer muita riqueza, não sei quando, mas vai trazer muita riqueza para cá. A Florada das Cerejeiras em São Joaquim é um espetáculo que precisa ser vivenciado, entre o desabrochar das flores e o silêncio contemplativo do Hanami. Essa cidade serrana torna o local perfeito para que seja testemunha da renovação da natureza e também para celebrar a vida. Venha para São Joaquim e conheça a beleza das cerejeiras, que durante todo o ano é um espetáculo que, embora fugaz, sempre permanece na memória de todos para sempre. Na serra onde o fio faz morada, entre vales e montanhas sem fim, chega a primavera encantada, florindo São Joaquim. As cerejeiras dançam ao vento, vestindo a cidade de rosa e de luz, trazendo consigo um momento. Ao final, vídeos mostrando o outono, narração de Wagner Urbano, fotos e vídeos, relógio da praça. Agora os créditos finais subindo, com vídeos de cada entrevistado. Agora as logos de Rodrigo Nunes Vettori, produção audiovisual e Projecta Assessoria. Histórias de um povo distante. Sobre a tela branca, apoio Prefeitura de São Joaquim, realização Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal Brasil.